Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo. Quem no passado, no primeiro século, tinha o dom, a autoridade de distribuir o Espírito Santo que receberam de Jesus Cristo. Será que todos os cristãos faziam isso? Vocês vão ver que não, gente. Então não caia na armadilha de você ver hoje, por exemplo, muitos se denominarem apóstolos, fazerem imposição de mãos, etc. Tal. Por quê? Jesus alertou sobre os falsos cristos. O que é falso Cristo? Falso ungido. Cristo quer dizer ungido. Então haveria hoje, nos últimos dias, falsos ungidos que acham que têm o dom do Espírito Santo e que acham que vão passar o Espírito Santo para alguém. Então, nos últimos dias, isso é propaganda enganosa, não caia nessa. Então, quem no passado tinha o dom e a autoridade de fazer isso? Somente os apóstolos. E eu vou provar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, depois de Pentecostes, estou usando essa Bíblia que tem as letras grandes, né? E facilita bastante a nossa visualização, tá bom? Mas você pode ler em qualquer tradução aí os textos que a gente vai citar aqui. Então vamos lá. O primeiro relato que nós temos é de Atos capítulo 6, o versículo 6. Aqui haviam sido escolhidos 6 ou 7, né? 7 homens que precisavam colaborar ali com a obra dos apóstolos no primeiro século. E um desses homens escolhidos, obviamente, foi Estevão, né? Foi Estevão. E vejam como que esses homens, eles receberam o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Depois de trazerem 7 homens, incluindo Estevão, até os apóstolos, olha o que aconteceu. Atos, capítulo 6, versículo 6. Ó. E apresentaram-nos, esses 7 homens, perante os apóstolos. E estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. Por que os outros que receberam o Espírito Santo em Pentecostes não fizeram também? Porque eles não tinham autoridade para isso. Eles tinham autoridade para usar, mas eles não tinham autoridade para repassar e distribuir o Espírito Santo que eles haviam recebido. Notaram? Então, somente os apóstolos tinham essa autoridade para fazer, da parte de Jesus Cristo. Ó, estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, olha lá, e eles receberam o Espírito Santo. Entendeu? Tá? Isso aconteceu, Estevão foi usado e daí por diante, tá? Vamos ver outros relatos aqui que provam isso. Você vai aqui no capítulo 8. Capítulo 8. Agora nós temos aqui o versículo 14. Está aqui embaixo. Ó. Deixa eu posicionar aqui a leitura. Melhor o versículo para vocês lerem, tá? É que tem tá tampando aqui, tá? Eu tento olhar no celular e ao mesmo tempo na Bíblia, tá? Mas se você não conseguir ler aqui, você lê na sua, Atos 14, que eu estou lendo. Diz assim, ó, os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes quem? Pedro e João. Quem era Pedro e João? Apóstolos de Jesus. Os quais foram para lá e oraram por eles. Para que? Olha o que diz aqui em cima. Para que recebessem o Espírito Santo. Notaram? Olha só, o 15. Aliás, o 17 agora, ó. Para adiantar. Enquanto, sendo-lhes impostas mãos de Pedro e João, eles recebiam o Espírito Santo. Olha só, tá? Aí o relato a partir aqui do 18 vai falar de um certo Simão, que já era um cristão naqueles dias. Obviamente que ele queria se aparecer e ele queria também ter esse dom de imposição de mãos e passar o Espírito Santo para as pessoas. Né? Ofereceu dinheiro para Pedro, etc. Tal, tá? Mas a quem que ele recorreu? Olha, ele foi atrás de Pedro. Atrás de Pedro, porque ele sabia que Pedro é que tinha o dom. Falou assim, ó, se eu te der dinheiro, você me dá esse poder também de eu impor as mãos e dar esse dom para as pessoas? Pedro chamou de dom, inclusive o Espírito Santo está aqui, ó. Adquirir por meio, o dom de Deus, né? Adquirir por meio de dinheiro, né? O dom de Deus. Veja que ele recorreu a quem? A Pedro, porque ele sabia que Pedro que tinha autoridade para isso, né? Por que ele não foi atrás de outro cristão? Porque os outros só recebiam, não tinham poder de fazer isso, tá bom? Aí, agora nós vamos para o capítulo 10, ó, para confirmar mais uma vez. 10, 44. Quando eu coloco o versículo no alto aqui, fica mais fácil para mim ver no celular e ver aqui também, tá? Ó, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro ainda falava essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então, o Espírito Santo só era distribuído pelas mãos de quem, gente? Muito claro o texto aí, né? Somente pelas mãos dos apóstolos. No caso específico aqui agora, foi Pedro. Então, quando Pedro fazia o discurso, olha lá, eles receberam o Espírito Santo.
Então, nenhum outro tinha esse dom, tá? 19, 1 e 6. 19, 1 e 6. Deixa eu posicionar aqui, vamos lá. Olha aqui, ó, do 1 e o 2, né? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, os dois eram missionários, né? Tendo atravessado as regiões mais altas, foi a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou a eles: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que o Espírito Santo é dado. Notou? Quem era Paulo? Paulo também era um apóstolo de Jesus, apóstolo para as nações. Todo mundo sabe disso, né? E vamos ver aqui em cima o que aconteceu. Olha aqui, ó. Havendo-lhes Paulo, não Apolo, apenas Paulo. Apolo estava com ele, mas foi Paulo. Paulo, imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam. Notaram? Então o Espírito Santo, ele só era distribuído pelas mãos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos. E aproveitando aqui o relato, vamos ver a última cura relatada na Bíblia. Feita pelas mãos de quem? Olha que interessante, ó. Agora nós vamos no 28, versículo 8. Está aqui no alto, gente, ó. Feito pelas mãos de quem? Pelo apóstolo Paulo, né? Ó, estando doente de cama, com febre e disenteria, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, e tendo feito oração, impôs-lhe as mãos e o curou. Perceberam? Feito isso, os outros doentes da ilha vinham e também eram curados. Então, o último aqui que nós temos relato, que fazia imposição de mãos, né? Fazia curas, e no caso específico, no versículo anterior, distribuía, por assim dizer, o Espírito Santo que ele havia recebido de Cristo, porque Cristo foi o transmissor do Espírito Santo de Jeová, foi o apóstolo Paulo, vocês viram aí. Então a pergunta que fica é a seguinte: por que os demais não podiam fazer? Porque eles não tinham essa autoridade. Então Jeová deu autoridade total para Jesus, Jesus recebia e passou para os apóstolos podiam distribuir esse Espírito Santo a quem eles julgassem em oração que deveriam fazer isso. Por sua vez, esses que receberam o Espírito Santo não podiam fazer mais nada. Então eles tinham esses dons, tinham que preservar esses dons junto consigo, ser leais para não perderem esse dom, e eventualmente eles poderiam expulsar demônios, curar pessoas, falar em línguas, fazer revelações, etc. tal. Perceberam, gente? Tá? Mas a questão dos dons do Espírito Santo e imposição de mãos era somente pelas mãos dos apóstolos, somente pelas mãos dos apóstolos que alguém poderia receber o Espírito Santo. Quando todos os apóstolos morreram, o que aconteceu então com esses dons? Obviamente que esses dons foram desaparecendo aos poucos. À medida que os apóstolos foram morrendo, foi diminuindo essa imposição de mãos e também a distribuição do Espírito Santo, consequentemente os dons do Espírito Santo. Todos aqueles que de alguma maneira tiveram lá no passado recebido o Espírito Santo pelas mãos dos apóstolos, morreram com esse dom. É isso que a Bíblia diz para nós de modo muito claro. Aí aparecem nos últimos dias um monte de charlatão, né, que se intitula ungido, né, desculpa a expressão aí, e aí ele acha que é ungido, né, ele acha que tem Espírito Santo e vai colocar a mão na cabeça dos outros aí e dizer que vai passar Espírito Santo, vai passar dom para alguém, né, entendeu? Imitando aquilo que os apóstolos estavam fazendo no passado. Por isso que Jesus alertou que nos últimos dias haveria falsos cristos. A palavra Cristo não é dizer que vai ter alguém se passando por Jesus, não é isso não, tá? A palavra Cristo, ela vem do grego, né? Que veio do hebraico, Mashiach, que significa ungido, Messias, ungido, tá? Então, esse é o sentido. Então, surgiria nos últimos dias falsos ungidos que acham que tem Espírito Santo e acham que vai poder passar esses dons para alguém. Então, tudo que você vê hoje no sistema religioso, em todas as igrejas evangélicas em geral, que faz esse tipo de trabalho, gente, isso é tudo propaganda enganosa. Não caia nessa armadilha. Aceite a Bíblia, aceite a verdade como realmente está aqui nas Escrituras, adore o Deus verdadeiro Jeová, seja servo, né? Seja escravo de Cristo para fazer aquilo que Cristo realmente mandou. O que ele mandou fazer é pregar de casa em casa o reino de Deus, né? As promessas de Deus, a batalha do Armagedon, daí por diante. É isso que nós temos que fazer. E é o que as testemunhas de Jeová fazem, ok? Um forte abraço a todos, fiquem todos na santa paz do Deus Altíssimo Jeová e também nosso Senhor e Salvador Jesus.